Graça e paz, bom dia, nesse dia tão especial que nós estamos vivendo e podemos comemorar isso como comunidade. Eu quero convidar você, mamãe, a você também, marido, família, filhos, podem tomar o seu assento neste momento. E para continuar essa grande celebração ao nosso Deus, por ter concedido, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, um exemplo, como a pastora bem disse, mais próximo do amor perfeito de Cristo, que nos é revelado, é o amor de uma mãe. Amém? Sabemos que pode sim, muito difícil, mas por algum motivo, por alguma razão, esse amor pode falhar de uma mãe para com seu filho, é muito difícil. Mas nós sabemos que o amor de Deus, esse jamais falha. Amém? E nós queremos louvar a Deus pela sua vida, mãe. Por aquilo que você tem feito, pela sua entrega, pela sua dedicação. E é minimamente curioso, como pai, falar no Dia das Mães, porque o primeiro momento que eu tive na minha vida, desse tamanho desse amor que envolve, que é gerado, que é criado dentro de vocês, eu acho que aconteceu justamente quando o meu filho nasceu. Irmãos, eu comprei uma câmera para filmar esse momento, daquela época, era desse tamanho a câmera, e eu lembro que o médico perguntou se estava tudo bem comigo, eu disse que estava. Vendo ali a minha esposa passando por toda aquela cirurgia, a verdade é que não estava, irmãos, eu vou ser sincero, mas ao tirar o Davi do ventre da minha esposa, eu lembro que ele chorava, e eu fiquei sem saber o que fazer, como um pai bobo que nasce também com o filho, corri atrás dele, a enfermeira levando ele para limpar, e eu, ô filho, o pai está aqui, ele, chorando, gritando, até que, depois de limpo, levou para a mãe, e eu lembro daquele gesto como se fosse hoje, a enfermeira encostou o Davi na cabeça da mãe, só encostou, e ele parou de chorar. Ali eu fiquei meio perdido, eu falei, e eu nessa história agora? Mas ali já foi revelado algo que Deus fez, Deus concedeu essa grande dádiva a vocês, mulheres, de gerar. E a importância de vocês para a vida, a importância de vocês em gerar a vida, a importância de vocês em dar continuidade à esperança da vida. E por isso eu quero convidar os irmãos e as irmãs, mas especialmente você, mãe, abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do 21 a 28, para usarmos o exemplo de um clamor de uma mãe pelo seu filho, pela sua filha. Nós vamos falar desta mulher, mas eu tenho plena convicção de que neste lugar há tantas mulheres quanto esta. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Assim diz a palavra do Senhor: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu nada, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher então disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, pela tua palavra, e pedimos agora, ó Espírito Santo, que está presente neste lugar, que nos conduza agora, Pai amado, a uma compreensão, Senhor, desta palavra,
possamos, ó Pai amado, para a glória do Teu santo nome, ser edificados, Senhor. Ó Deus, fala conosco, Senhor, nos inspire, Senhor Pai amado, nos leve, Senhor Pai amado, como igreja, mas em especial também, como as mães que aqui estão presentes, Senhor, a clamar, a romper, Senhor Pai amado, padrões para viver, Senhor, o chamado de mãe que lhes foi confiado. Obrigado, Jesus pela força, obrigado, Jesus, pela disposição, obrigado, Jesus, ó Pai amado, pela entrega das nossas mães, ó Pai amado, que não desistem, que vivem a sua fé, Pai amado, não paradas, mas vivem, Senhor Pai amado, caminhando. Muito obrigado, Jesus, e a nossa fé está voltada somente em Ti. Em nome de Jesus nós Te rendemos graças. Amém, amém, amém. Igreja, esse dia tão especial para nós estamos homenageando as mamães presentes, mas também as futuras mamães, e nós queremos propor uma meditação através desse texto nesta manhã. E ser mãe é uma dádiva, é um entrelaçar de almas entre ela e o seu filho. Ser mãe é errar tentando acertar, é sorrir querendo chorar, é amamentar no peito sentindo dor, é dar mamadeira querendo amamentar, escolher entre tirar um cochilo e lavar o cabelo, é ficar acordada querendo dormir, é cozinhar querendo dormir, é lavar roupa querendo dormir e finalmente dormir, por 20 minutos e acordar para amamentar. Ser mãe é brigar querendo rir, é abraçar querendo fugir e levar junto toda a sua prole. Ser mãe é colocar os filhos em primeiro lugar. Primeiro o banho deles, o da mamãe fica para depois. Primeiro a alimentação deles e a mamãe almoça a comida que esfriou. Se o orçamento está curto, primeiro a roupa deles. A mamãe ainda tem as roupas do outro ano. E assim a vida segue, eles sempre ocupando o primeiro lugar. E tudo bem, porque para a mamãe o que importa é o bem-estar da sua cria. Ser mãe é mergulhar no mar da maternidade, sem colete salva-vidas. Ondas gigantescas de humor alternando entre estou amando essa experiência e socorro, alguém me ajuda, diariamente. É nadar contra a maré, é engolir um pouco de água, deixar a água entrar pelo nariz, mas ainda assim ter um motivo incrível para continuar a nadar. É ser mãe de barriga, é ser mãe de alma, é ser mãe de coração. Mãe solo, que é pai e mãe. Madrasta, que é mãe emprestada e ama como se fosse seu. Ser mãe e avó, e ser avó e mãe. Tem tia também, mas de 1, de 2, de 3, de 4, mas de quantos o coração puder se dividir para bater fora do peito. Ser mãe é amar sem medidas, é viver no extremo, uma mistura maravilhosa de cansaço e realização, é encontrar forças onde nem sabia que existia. Ser mãe é amar um ser mais que a si mesma, é entregar de corpo e alma, é a maior e melhor experiência que uma mulher pode vivenciar. Ser mãe é descobrir que dizer eu te amo é pouco para definir esta palavra, é tentar explicar em palavras e não conseguir, é perceber que seu filho é perfeito como deve ser e você é incrível tanto quanto poderia ser. Isso é ser mãe. E se nós olharmos para a Bíblia, em especial no texto que nós lemos, aqui se encontra exatamente esse tipo de mãe, como você que está presente aqui hoje, minha amada irmã. Nós podemos ver que os motivos mais excêntricos da Bíblia, os atos mais pródigos revelando amor, em grande parte é encontrado através da vida de mães, é encontrado a vida de mulheres. É Ana que, mesmo ainda não ter gerado, clamava, chorava pelo seu filho. É ver Maria,
uma virgem dizendo e cantando ao Senhor pela promessa que havia chegado até ela, é ver esta mulher que clamava ao Senhor, aos gritos, por socorro por conta da dor da sua filha. Por isso nós entendemos, igreja, que as dores e as lutas destas mães, porque você se encaixa aqui também, eu tenho plena convicção, é um desafio diário do viver, mas nós somos convidados e convidadas a andar por fé naquele que tem nos sustentado. O texto fala de uma mãe desesperada, igreja, pela situação da sua filha, uma dor tão aguda que pode ser sentida quando percebemos que o seu grito de dor não é: Jesus, tenha misericórdia da minha filha, porque ela está terrivelmente endemoniada. É isso que ela grita? Não. Ela, como toda mãe, ela diz assim: Senhor, tem compaixão de mim, porque a minha filha sofre. Tamanha a transferência e o poder que uma mãe tem. Por isso eu disse que é um entrelaçar de almas. É um amor que muitas vezes, meus amados irmãos, já não depende mais da amamentação, mas ainda está aqui dentro e é impossível separar. Então ela grita: Senhor, tem compaixão de mim, porque a dor que eu sinto, o sofrimento que eu estou passando, vendo minha filha padecer. Não, irmãos, a dor em ver a sua cria naquela situação é tamanha que ela grita: Jesus, tem compaixão de mim. Algo como: Senhor, estou morrendo por ver minha filha nesta condição, dói demais, me ajuda, venha ao meu auxílio. E é exatamente nesse universo gigantesco, igreja, de um amor tão intenso, que ser mãe é um convite e desafio para enfrentar as dores e sofrimentos da vida. Viver é um ato de coragem diário. Viver por alguém que foi gerado no ventre é uma plena manifestação do amor, da coragem e de fé por aquele a quem foi gerado. E é neste ato de viver a vida com fé em Deus que somos de fato confrontados com realidades e adversidades que nos ferem de forma tão profunda. E algumas dessas feridas, igreja, acontecem pelo simples fato de ver a vida fluindo, da vida caminhando, de perceber que aquele bebê, sabe, que você, minha irmã, você, mãe, amamentou, agora está indo para a escola ou para a faculdade, e logo vai se unir a outra pessoa. Essa semana eu me emocionei com o choro de uma mãe. Minha esposa pegou algumas fotos para mandar para a escola, e é difícil a gente compreender isso, é fato, irmãos, mas eu me emocionei com ela. Ela olhava as fotos das crianças pequenininhas, e agora vendo do Davi, daquele tamanho já, e ela disse: meu Deus, o tempo está passando. Mas isso, igreja, é a vida em movimento. É ver nas fotos antigas um ser tão indefeso que agora está independente. É ver aquele que carregou em seu ventre, talvez nem vai te ligar para te parabenizar nesse dia, e nem assim deixar de amá-lo por isso. É a vida em movimento. Mas há algo mais profundo, como acontece com essa mãe, é receber um diagnóstico não esperado de uma enfermidade, ou uma condição atípica. É tentar entender o porquê tais circunstâncias não estão em nós, no caso em você, mãe. E é caminhando com fé no Salvador que nós podemos encontrar, e somente nele, diante dessas adversidades e dessas lutas da vida, só em Cristo nós podemos encontrar um fardo mais leve. Só quando nós usamos dessas situações, meus amados irmãos, irmãs, em especial mães, que não temos a vida paralisada diante dessa dor, mas tomamos ela como incentivo para dizer: com a minha família não, com a minha filha não, com o meu filho não. E então vivemos a fé que se movimenta, a fé que não é estática, a fé que não está, resumida em apenas esperar, mas é uma fé proativa, é uma fé que vai atrás do Salvador, dizendo: Senhor, socorre-me. Quantas mães ainda hoje choram copiosamente por verem seus filhos endemoniados? Pastor, o meu não, com a graça de Deus.
Mas quantas de vocês ainda não choram por vê-los enfermos, adoentados, acamados, por situações das mais diversas, nas dependências químicas, nas dependências do álcool, relacionado, sabe, com os seus relacionamentos passando por dificuldade? Mãe, eu estou inventando algo aqui? Porque é no movimento da vida que as dores e as dificuldades aparecem. Mas vocês em especial, e esta mulher nos ensina a não parar diante dessas dores, a continuar caminhando com fé em Cristo Jesus. Ei, mas tem mais. Se você parar para prestar atenção nesse texto, onde é que está o pai dessa criança? Muitas mulheres, no andar da vida, enfrentam diariamente a dor de ser mães solos, mães divorciadas, mães que foram abandonadas, tendo que se responsabilizar pela criação sem poder contar com o progenitor. A todas as mães o desafio é o mesmo, que no andar da vida, que mesmo diante de todas as dificuldades, de todas as lutas, de todas as guerras a serem travadas, essa mãe nos ensina: mãe, não para. Com fé em Cristo, continue caminhando, continue andando na direção do seu Salvador. Os tormentos dos filhos são problemas dos pais, e ninguém deveria estar mais atormentado do que os que estão sob o poder de Satanás. Pais amorosos sentem profundamente os tormentos daqueles que estão, sabe, em partes longe de si mesmos. Em outras palavras, embora esteja endemoniada, ela ainda é a minha filha, é isso que o texto está dizendo. Embora ela esteja passando por uma situação tão desesperadora, muito provavelmente aqui é especulação, não leve isso para o seu coração, é especulação não se trata como teologia, mas muito provavelmente esse pai abandonou a mãe não abandona o seu filho. E é por isso que quando Isaías vai declarar, meu amado irmão, ele não usa o exemplo do pai. E aqui, por favor, não há uma diminuição, nenhum confronto de importância. Sei que os pais têm também a sua importância dentro do relacionamento, mas o Senhor usa a figura da mulher para dizer: ei, ainda que uma mãe se esqueça, sabe, que está amamentando seu filho, se esqueça dele, eu jamais esquecerei dos meus. Os maiores sofrimentos das pessoas com quem nós nos relacionamos não eliminam as nossas obrigações para com elas, igreja. E portanto não devem separar delas o nosso afeto. Precisamos aprender com esta mãe, precisamos aprender com as mães da mesa. O motivo que trazia essa mãe a Cristo foi o sofrimento da sua filha. Por isso não pare, não desanime, independente do que esteja acontecendo na sua família. Caminhe com fé. Vá em direção ao Salvador, vá em direção a Cristo Jesus. E diante da dor e do desespero, essa mulher nos ensina que a fé está em movimento, não está em círculos sem saber para onde ir, mas a fé dela está voltada para Cristo. E aqui ela nos ensina outro importante desafio. Aqui ela nos ensina um outro, meus amados irmãos, princípio: caminhar por fé, mesmo diante das lutas, em direção a Cristo, e clamar aquele que pode nos ajudar. E clamar com fé, meus amados irmãos, aquele que pode nos dar força, mães, aquele que pode trazer a cura, a libertação e a salvação para o seu filho. Estejamos então, pois, preparados para as provações. Se já não bastasse, irmãos, as dificuldades da vida, três situações se colocam aqui como um problema para diante dessa mulher. Ela tinha um convite claro para desistir. Era um convite claro para abandonar, para permanecer inerte. Mas ela não faz, porque ela caminha por fé. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas 3 desafios eram colocados diante dela. O silêncio de Jesus. Ela clama e não ouve Jesus falar nada. Jesus não responde ela no primeiro momento. Segundo monte, o desprezo dos discípulos. Ei, Jesus, dispensa essa mulher, ela está gritando. E terceiro, a dura resposta de Jesus.
quando Jesus diz para ela: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Eu vou frisar isso esta manhã, igreja. Diante do desespero e do sofrimento, 2 caminhos são colocados diante de nós: parar ou persistir por fé. Parar ou através da fé ir ao encontro do seu Salvador. A fé por si só tem um caráter de crer, de resistir, de persistir. E é saber que mesmo diante do silêncio de Deus, é confiar, irmãos e irmãs, que Ele está trabalhando, que Ele não dorme, que Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Sabe, ao não ouvir Jesus, que frustração. Como assim? Jesus não me responde? Como assim? Ah, não, então não é o que Ele... Sabe, não é o Jesus que todo mundo fala, não é o Jesus, sabe que... Não, ela não vai para esse lado. Ela escolhe o caminho de persistir. Ela escolhe o caminho de dizer assim: Jesus, eu preciso do Senhor. É saber, irmãos e irmãs, em especial mães, que não precisamos entender todo o processo de Deus em nossa vida, como a semente que é lançada no solo. Nós não precisamos entender todo o processo que acontece dentro do solo. O que nós precisamos é ter a fé e saber que a semente foi lançada e que o fruto acontecerá. Assim é a nossa relação com Deus. Ainda que Deus esteja em silêncio contigo, ainda que você esteja clamando, ainda que suas lágrimas estejam misturadas com o chuveiro, com a água do chuveiro que desce, irmãs e irmãos, Deus não se esqueceu, mães, de vocês. Deus não virou as costas para o clamor de você, para o seu clamor. Creia nisso. Pode não entender o processo: Senhor, eu preciso de uma palavra, a palavra não vem. Continue crendo. Mesmo sem entender o processo, Ele está trabalhando. Mesmo sem entender o porquê, mesmo, sabe, frustrando a nossa expectativa, creia, Deus está trabalhando. Certa vez eu li o relato de uma pessoa que dizia que desde que entregou sua vida a Jesus, ela como mãe viu o seu chão que a sustentava lhe ser retirado. Ela se viu em inúmeras e diversas situações desfavoráveis. Ela disse que foi convidada pela vida a desistir de Jesus, mas ela optou por crer em Deus que mesmo em silêncio estava guardando a sua vida. Ela então, depois de meses de luta em todas as áreas da sua vida, ela escreveu que seu chão foi tirado, sem ela entender, mas que no fim do propósito, ela viu que o chão lhe foi tirado, mas o céu lhe foi aberto. Você crê nisso, irmã? Você crê nisso, mãe? Por isso que o silêncio de Deus não é um esquecimento, não é Deus não dizendo que não se importa com você, não. Deus tem um propósito no seu silêncio. O que Cristo disse, logo em seguida, quando Ele dá uma resposta, aí sim aos seus discípulos, que tentavam calar, silenciar aquela mulher, Cristo, com a sua resposta, silencia os discípulos agora. Não se ouve mais nada que eles tenham dito. Quando Ele diz assim: discípulos, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos então se aquietam, não aparecem mais na história. Mas tem o segundo ponto, o segundo monte que precisa ser vencido. Se o primeiro foi o silêncio de Cristo, o segundo monte, meu irmão e irmã, é a indiferença dos discípulos. Este talvez seja um alerta a todos nós da igreja. A igreja de Cristo pode ser diferente, mas jamais indiferente. Um dos sentimentos mais desprezíveis que nós podemos ter de um para com o outro é a indiferença. O grito de desespero dessa mãe é por misericórdia. Misericórdia, irmãos, é o sentimento profundo de compaixão, uma empatia e uma solidariedade diante do sofrimento, da miséria alheia. Significa literalmente levar o coração à miséria do outro, sendo um amor que acolhe, sendo uma manifestação do perdão, sendo a manifestação da proteção. Ao contrário dos discípulos que gritaram para que Jesus mandasse ela embora,
talvez pelos gritos de dor desta mulher, Jesus se vira à pobre mulher e inicia então uma conversa. Diferente sim, mas Jesus indiferente? Nunca. Diferente? Talvez, mas Jesus indiferente? Nunca. Quero lembrar que o mandamento de Cristo para nós, igreja, é amarmos o próximo como a nós mesmos. E mesmo depois de serem confrontados por Jesus diante da parábola do bom samaritano e tantos outros ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos, os discípulos ainda assim estavam mais preocupados com o escândalo desta mãe do que da sua genuína dor. Como igreja nós somos convidados, todos, mães, pais, filhos, a demonstrar compaixão para o outro. Por vezes precisamos deixar de olhar para as nossas próprias feridas, como essa mãe fez, para olhar para as feridas do outro. É se preocupar, amados irmãos e irmãs, com a dor de quem está do nosso lado. É se dispor, amados irmãos, a socorrer aquele que está clamando por ajuda ao nosso lado. Diferentes, sim. Indiferentes, jamais. Esse é o chamado da igreja de Cristo. 1 João 3, 17 e 18 diz assim: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Perdão, Lucas 6, 36, perdão. Como também o vosso Pai é misericordioso. Mateus 5, 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Por fim, 1 João 3, 17 e 18, ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. A igreja de Jesus é chamada a agir completamente diferente da ação desses discípulos. Nós devemos, meus amados irmãos, nos importar com a dor daquele que está ao nosso lado, daquela mãe que está ao nosso lado, daquele pai que está do nosso lado, daquele filho que está ao nosso lado. Diferente sim, indiferentes jamais. Terceiro, a dura resposta de Jesus. E aqui eu vou tentar resumir um pouco. Esse texto nos parece que Jesus é duro e até ofensivo ao responder esta mãe. Quando ele diz assim: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Em uma leitura descuidada, igreja, e sem contexto, nos parece que o próprio Jesus agiu sem compaixão para com esta mãe. Por isso nós precisamos nos atentar a isso. Jesus jamais agiria com alguém sem compaixão. A região de Tiro e Sidom, onde Jesus estava e teve esse encontro com essa mãe, era ocupada por grande parte os chamados gentios, ou seja, não judeus, que eram chamados pelos próprios judeus como cães. Então quem era gentio era tratado como cão pelos judeus. Outra coisa que é importante e necessário entendermos é que Jesus já havia dito que naquele momento do seu ministério, haveria por conta das profecias, haveria por conta da determinação e do plano salvífico do Pai, que ele permanecesse com o evangelho sendo pregado em Israel. E assim ele faz. Jesus não sai de Israel praticamente, meus amados irmãos. Ele não vai a outras nações, porque haveria de se cumprir que primeiro Israel, Deus, filhos de Deus, aquele povo que foi, separado por Deus, haveria de ouvir o evangelho. E quando eles ouvem, eles rejeitam o evangelho. Mas ainda assim, olha que interessante, Jesus diz isso para ela, e ela não desiste. Jesus fala de uma forma dura com ela, e ainda assim ela não desiste. João 1, 11, 13 vai dizer assim: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, ele está falando do povo dele. Olha, eu ainda permaneço aqui, eu prego aqui porque eu devo morrer e ressuscitar aqui neste lugar, mas aquele que crer em mim, jamais eu lançarei fora. Aquele que vir até a mim, jamais eu lançarei fora.
E mesmo diante dessa explicação, nós não podemos negar uma coisa, irmãos. Que a resposta de Jesus foi dura. Dura sim, mas nunca sem um propósito maior. E assim como foi no Sermão do Monte, assim como foi com Pedro na sua negação, assim como tantos outros textos bíblicos, Jesus também fala às vezes forte com a gente, de uma forma dura com a gente. Graças a Deus por isso. E não sem propósito, mas com propósito. O Evangelho é graça de Deus para nós, mas sempre será uma dura, nova realidade para aqueles que ouvem. Para aqueles que ouvem o Evangelho, não dá, meu amado, para dizer assim: ai, que coisa linda, olha que chuchuzinho essa história. Amados, quando eu fui impactado pelo Evangelho, foi uma palavra dura. Quando eu entendi o meu pecado, quando eu entendi que eu era pecador. Vivemos num tempo em que nos acostumamos com os profetas que só espalham mel em suas palavras. Deus vai te dar casa. Deus vai te dar dinheiro. Deus vai transformar a sua conta bancária. Está cheio de profeta falando isso. Está cheio de profeta pintando, meus amados irmãos, sabe, como se fosse só isso que precisássemos. Não, irmãos. Muitas vezes só crescemos, amadurecemos e alcançamos o padrão divino para as nossas vidas quando nós somos confrontados com palavras duras do Senhor. O mesmo Deus que nos carrega no colo, muitas vezes também, meus amados irmãos, nos corrige. O mesmo Deus que muitas vezes expressa seu amor de uma forma tão maravilhosa em Cristo Jesus, é o mesmo que diz: arrependei-vos. Não dá para tratar a nossa vida, meus amados irmãos, colocando band-aid em nossa alma. Vos é necessário morrer e nascer de novo. Os profetas de hoje, não, coloca um band-aidzinho aí, que Deus resolve. Não, vos é necessário, palavra dura, mas que gera transformação. Palavra dura que gera vida. Por isso que não é sem propósito. Provérbios 27:17 destaca a importância das relações interpessoais no crescimento pessoal e espiritual. Essa analogia nos ensina que assim como duas peças de ferro produzem atrito para afiar uma lâmina, aqueles que andam com a gente, amigos, famílias, parentes, verdadeiros, se desafiam. Eles são muitas vezes confrontados. É no fogo muitas vezes que o Senhor nos trata para tirar as nossas impurezas. Claro, o propósito de Jesus não foi humilhar esta mulher, igreja, mas desafiar ela para ela ir além. Provar a sua fé. E as provações que o Senhor nos dá, mãe, as provações que o Senhor nos dá, nos faz romper, nos faz enxergar além. Nos faz sair do acomodado lugar que estamos para buscar mais a própria presença dEle. Isso é fé em movimento. As provações de Deus têm o caráter de refinamento, amadurecimento e testes de fé. Longe de serem para a nossa destruição, mas elas são permitidas com o propósito de moldar o caráter de Cristo em nós, tornando-nos mais fortes e semelhantes a Cristo. E é por isso que essa mulher não voltou para trás. E é por isso, igreja, que essa mulher desfaleceu a sua fé, não morreu naquele lugar e disse assim: olha, eu não quero mais Jesus, não. Ela dá uma resposta para Jesus, que Jesus sabia que havia já nela. É verdade, Senhor. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu entendo, Senhor, que há necessidade da Tua manifestação primeiro em Israel, mas se sobrar alguma coisinha, já será o suficiente para mim. E é fantástico que no Evangelho de Mateus, 2 pessoas são elogiadas por causa da sua fé, igreja. Primeiro, o centurião, um gentil. E segundo, a mulher
que também era gentia. Para o centurião, Jesus declara: não há em Israel alguém que tenha maior fé que a tua. Para essa mulher ele declara: mulher, que grande fé você tem, que seja feita como você quer. É simplesmente incrível, e aqui eu concluo, igreja, ver o desfecho dessa história. De todas as possibilidades de desistência que esta mãe tinha, ela escolheu continuar e persistir na fé no seu Salvador. É simplesmente incrível pensar que os dois grandes elogios de Cristo, veio justamente de dois gentios. É simplesmente incrível saber que Jesus não age com indiferença com ninguém. João 6,37 declara: tudo que o Pai me dá e virá a mim, tudo que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Irmãos e irmãs, em especial mamães, nós queremos com esta palavra hoje encorajar você a não desistir, a não parar. Que mesmo diante de todas dores, lutas, sofrimento, nós somos convidados a ir até a presença do Senhor. Não parem de orar, não parem de clamar. Mesmo diante de todas as dificuldades, não pare de ir até Jesus. Continuem clamando, continuem importunando o trono da graça, como diz John Wesley. Declare, irmãs e irmãs, mamães, nesta manhã, que a sua fé no Salvador que é compassivo, no Senhor que é cheio de compaixão, sabe, é maior. A sua fé nesse Jesus é maior do que a sua dor. Que você não vai desistir da sua família, que você não vai desistir do seu filho, da sua filha. Que mesmo diante de toda a oposição, seja ela em que nível for, até religiosa, você não vai desistir. Porque a sua fé não está firmada em homens, mas está firmada naquele que pode trazer cura para o seu filho, naquele que está para trazer libertação para a sua filha, naquele que pode trazer a salvação para os seus filhos. Eu creio em Deus que o seu prazer está em ouvir oração, e creio que ouviremos muitos testemunhos acerca da vitória de Deus na sua vida. Nossa vida pertence a Deus e não pode ficar nas mãos do diabo. Mãe, eu quero lhe convidar em nome de Jesus Cristo nesta manhã, você, inspirada por este texto, a você ficar de pé, a você vir até a frente. Eu vou um pouco além. Você que também quer ser mãe, você que sonha um dia ser mãe também, eu quero lhe convidar a vir até a frente. Nós queremos junto a vocês orar neste tempo, debaixo dessa palavra de incentivo, dizer: não pare, vai clamando, vai gritando, mas vai em direção ao Salvador. E se alguém quiser dizer: para, está causando problema, declare em nome de Jesus Cristo: eu creio no meu Salvador, e Ele é compassivo, Ele tem compaixão, Ele é misericordioso. Os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, não foi nos dado para ficar nas mãos de Satanás, para ele fazer o que quer. Não, a nossa família é do Senhor. Por isso clame, ore, vá até a presença de Jesus Cristo. Amém, igreja?